Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Era uma vez um moleiro com sua linda filha. Ele realmente queria ficar rico, então não fez nada além de mentir para os outros. O povo não gostou disso e reclamaram do moleiro para o jovem rei. O rei decidiu dar uma lição ao moleiro e chamou-o ao castelo. Apresentando-se ao rei, o moleiro contou sobre sua linda filha. Ele mentiu dizendo que ela sabia como transformar palha em fios de ouro. O rei pediu à filha do moleiro que fosse ao castelo no dia seguinte e mostrasse a todos suas habilidades. Quando o pai contou à filha sobre isso, ela ficou furiosa por ele ter mentido novamente. No dia seguinte, eles foram ao castelo. O rei conduziu a menina a uma sala onde uma roda de fiar e uma cesta de palha foram preparadas. O rei ordenou que ao amanhecer toda a palha se transformasse em ouro, e se ela fracassasse, seu pai seria punido por engano. A menina olhou para a palha e chorou amargamente. De repente, a sala se iluminou com luz e um homenzinho apareceu no meio dela. O anão perguntou por que ela estava chorando. A garota contou tudo a ele. O homenzinho se ofereceu para ajudar, mas em troca pediu um colar que pendurou no pescoço da menina. Ela concordou. E o anão começou a trabalhar. Assim que ele transformou toda a palha em ouro, o homenzinho desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. A manhã chegou. O rei entrou na sala e ficou surpreso com o que viu. A garota estava feliz. Mas em vez de deixá-la ir, o rei trouxe mais palha. Ele mandou transformá-lo em ouro pela manhã. A garota começou a chorar novamente. Mas então o anão apareceu diante dela novamente. Desta vez, ele pediu em troca um anel precioso que sua mãe havia dado à menina. O anão pegou o anel e começou a fiar palha. Pela manhã, as cestas estavam cheias de ouro. Quando o rei entrou na sala, ele ficou muito satisfeito. Mas em vez de se soltar da garota, desta vez ele encheu a sala inteira com palha. O rei ordenou que toda a palha se transformasse em ouro ao amanhecer. Em troca, ele prometeu perdoar seu pai e torná-la rainha. Assim que o rei saiu da sala, o anão apareceu novamente. Mas desta vez, a garota não poderia dar nada a ele. E então o homenzinho disse que transformaria a palha em ouro, se em troca a futura rainha desse seu filho, que nasceria. A garota não viu outra saída e, portanto, aceitou sua oferta. Ao amanhecer, o rei viu o ouro e ficou muito feliz. Desta vez, ele manteve sua promessa. Ele libertou o pai da menina e fez dela sua esposa. Então a filha do moleiro se tornou rainha. Depois de um tempo, seu filho nasceu. E um dia, quando a garota o estava colocando para dormir, um homenzinho apareceu. Ele avisou que levaria a criança em 3 dias se a rainha não descobrisse o nome do anão. Assim que o homenzinho desapareceu, a menina pediu aos servos que fizessem uma lista de todos os nomes do reino. Pela manhã, os criados trouxeram a lista. Quando o anão apareceu, ele perguntou à rainha qual era o seu nome. Ela começou a ler todos os nomes da lista, um por um. Quando a rainha terminou, o homenzinho disse que nenhum dos nomes cabia. E ele desapareceu. A menina pediu aos servos que fizessem uma lista de todos os nomes dos reinos vizinhos. Pela manhã, os servos escreveram todos os nomes que encontraram em um pedaço de papel. Quando o anão apareceu, ele perguntou à rainha qual era o seu nome. Ela começou a ler um por um todos os nomes da lista. Mas não havia ninguém certo entre eles. E o homenzinho desapareceu.
A rainha pediu aos servos que visitassem todos os países conhecidos e coletassem o maior número possível de nomes. Ao amanhecer, um servo disse à rainha que tinha visto uma situação incomum na noite anterior. Caminhando pela floresta, ele encontrou uma pequena casa. No pátio perto do fogo, algum anão cantou uma canção que amanhã o filho da rainha finalmente seria seu. E ao mesmo tempo gritou seu nome com alegria. Seu nome era Rumpelstiltskin. Quando a manhã chegou, o anão apareceu novamente. Ele perguntou à rainha qual era o seu nome. A garota fingiu não saber o nome dele e começou a ler os nomes da lista. A cada nova resposta errada da rainha, o homenzinho ficava cada vez mais alegre. Finalmente, a garota pronunciou seu nome. E, no mesmo momento, o solo sob os pés do anão estalou e ele caiu em um buraco enorme. Então a rainha se livrou do homenzinho ganancioso. Mais tarde, ela contou tudo ao rei. Ele viu que a rainha lamentava o ocorrido e a perdoou. Desde então, eles viveram felizes para sempre.